só que um tema espiritual. E o livro escolhido, em primeiro lugar, foi a Teologia Moral, Ascética e Mística, do padre Tanqueray. Nós já havíamos começado esse trabalho quando eu estava lá, quando eu estive em Belo Horizonte, e nós começamos desde a introdução, desde o prefácio, a introdução, nós estudamos, fizemos toda uma explicação à leitura e uma explicação sobre tudo aquilo. Neste momento, né, nós havíamos parado, a minha marquinha está aqui, sobre a elevação do homem ao estado sobrenatural, o que dá 2 páginas do início, do capítulo 1º. Então, eu acho que é para o bem, sobretudo dos novos, que nós comecemos ao menos do capítulo, recomecemos ao menos do capítulo 1º. E como faz um bom tempo que nós paramos, faria recordar, né, os que já haviam começado, e também ganham os novos que estão entrando e que vão poder ver esses vídeos mais tarde. Então, o capítulo 1º trata-se do parágrafo 51 do livro da Teologia Ascética e Mística. Quem o tem aí pode acompanhar a leitura. Então, um grupo de leitura. Então, eu vou lendo, eu leio, e na medida em que eu considero importante, eu vou explicar os pontos. Então, este capítulo sobre as origens da vida sobrenatural, é o capítulo 1º, tem por fim dar-nos melhor a conhecer o que há de gratuito e excelente na vida sobrenatural, bem como as grandezas e fraquezas do homem a quem esta vida é conferida, na sua vida natural. E para melhor compreendermos isso, nós veremos primeiro o que é a vida natural do homem. Então, para compreender a vida sobrenatural, antes nós temos que compreender o que é a vida natural do homem. Depois, sua elevação ao estado sobrenatural. E aqui no começo, o Tanqueray vai tratar de Adão, ou seja, do primeiro homem, da primeira mulher, ou seja, não da nossa parte ainda. Depois, a queda do homem. E depois, a sua restauração através do Divino Redentor. Então, quando nós compreendemos tudo isso, ou seja, o que é a vida natural do homem, o que é a vida sobrenatural do homem, unidas com a graça que nos foi dada por nosso Jesus Cristo, nós compreendemos o que é a vida espiritual, como ela se comporta e como nós podemos viver melhor. Então, artigo 1º desse capítulo 1º, então, vai tratar da vida natural do homem. Então, diz aqui, trata-se de descrever o homem tal qual seria sido no estado de simples natureza, como pintam os filósofos, como a nossa vida sobrenatural se vem enxertar sobre a vida natural e a conserva, se bem que a aperfeiçoa, ou seja, a vida sobrenatural conserva a vida natural, se bem que a aperfeiçoa, ou seja, também a aperfeiçoa. Importa lembrar, resumidamente, o que sobre esta nos ensina a meta-razão. Ou seja, se nós formos estudar Aristóteles, por exemplo, ele já dizia isso. É claro que aqui se acrescenta sempre um quê de religião, é natural, porque o Tanqueray escreve esse livro para estudar no seminário, mas diz aqui, o homem, em primeiro lugar, o homem é um composto misterioso de
corpo e alma, matéria e espírito, que se unem intimamente nele para formarem uma única natureza e pessoa. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos compreender, que o homem é um composto de corpo e alma, de matéria e espírito. Ou seja, não qualquer alma, uma alma mortal, mas uma alma espiritual, que estão intimamente ligados. Não se fala de homem, e aqui eu falo homem no sentido amplo da palavra, humanidade, não se fala de homem, não é sem ter essa consideração. Que o homem é um composto espiritual e material. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos considerar. É, pois, digamos-lo assim, o ponto de junção, o traço de união entre os espíritos e os corpos, uma síntese das maravilhas da criação, um pequeno mundo que resume todos os mundos e manifesta a sabedoria divina que soube unir dois seres tão dissemelhantes. Então, ou seja, Deus, quando cria o homem, ele dá ao homem uma particularidade grandiosa, que é fazer dele esse composto espiritual e material. Então, essa é a primeira coisa que nós não podemos esquecer quando falamos da vida natural do homem. Ou seja, o homem, em sua natureza primitiva, já em sua natureza primitiva, é um composto de alma e corpo. Se nós lembrarmos lá do Gênesis, diz lá, não me lembro o capítulo e versículo, mas é um trecho que todo mundo se lembra, mas de que quando Deus cria o homem, Deus insufla um hálito sobre as suas narinas. Então, ou seja, Deus dá uma alma espiritual a esse ser material que ele havia criado. E nós vamos saber, né, que o homem é a coroa de toda a criação. Mesmo não sendo o ser mais perfeito de todos, ainda assim, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e fez para o homem. Continuando. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, se nós formos estudar Aristóteles, por exemplo, nós vamos ver que Aristóteles já considerava o homem como um composto de alma e corpo. Dizia São Gregório, continua aqui o texto, do parágrafo 53. Dizia São Gregório, é um mundo cheio de vida cada homem. São Gregório Magno. E distinguem-se neles, ou seja, nos homens, três vidas: a vegetativa, a animal e a intelectual. Ou seja, nesse ser complexo de alma e corpo, distinguem-se nele três vidas: a vida chamada vegetativa, a vida animal e a intelectual. O homem vive como as plantas, sente como os animais e compreende, entende como os anjos. É um trecho aqui, tem uma nota, além dos tratados de filosofia, enfim, vocês podem acompanhar aí. De Scrivers. Bom, continuando, ele explica como a planta, o homem alimenta-se, cresce e reproduz. Ou seja, essa é a vida vegetativa do homem. O homem
se alimenta, ele necessita de alimentação, ele cresce e se reproduz, assim como fazem as plantas. Eliane, dá um jeito na Manequildes aqui. Desculpem o transtorno. Bom, então, como a planta, o homem alimenta-se, cresce e reproduz. Eu esqueci de falar, vocês vão anotando aí as perguntas para ao final, quando abrirem os microfones, elas serem feitas. Como o animal conhece os objetos sensíveis, tende para eles pelo apetite sensitivo, com suas emoções e paixões, e move-se com movimento espontâneo. Então, ou seja, existe no homem um movimento espontâneo, guiado pelas suas emoções e paixões, pelo apetite sensitivo. Então, isso é natural. Então, ou seja, o homem não precisa se esforçar para agir de modo espontâneo, seguindo as suas emoções e paixões. Aliás, isso é a coisa mais fácil que existe. Mas esse movimento nós encontramos nos animais, que agem espontaneamente, segundo as suas paixões e emoções. Como o anjo, se bem que em grau muito inferior e de modo muito diverso, o homem conhece intelectualmente o suprassensível, ou seja, aquele que não pode ser sentido com os sentidos, a verdade, e com a vontade inclina-se livremente para o bem racional. Então, ou seja, o homem tem em si o poder de conhecer intelectualmente a sua verdade e com a vontade depois inclinar-se livremente para o bem racional que é Deus. Agora, é claro, ele explica, isso acontece de um modo muito inferior e de modo diverso, como acontece nos anjos. É uma característica angélica essa, de conhecer, não é? De conhecer intelectualmente o suprassensível. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que Santo Agostinho dizia, ou seja, que a nossa inteligência, ela busca naturalmente o conhecimento de Deus. Ou seja, nós fomos criados para Ele e somos inclinados para Ele. E a nossa inteligência busca a verdade incessantemente. E a nossa inteligência só poderá encontrar a verdadeira paz quando encontrar essa suma verdade. Então, ou seja, está excluindo aqui, inicialmente, a revelação. Então, ou seja, a revelação, ela vem depois. Então, ou seja, nós conhecemos a Deus pela revelação também. Mas antes de conhecer a Deus pela revelação, nós podemos conhecer a Deus somente pela via intelectual. Isso é muito importante. Não é à toa que Aristóteles, muito tempo antes de nosso Senhor Jesus Cristo, já havia fundado aquela doutrina do motor imóvel, defendendo que haveria um Deus que tinha criado todas as coisas, etc. e tal. Não com essas palavras, evidentemente, eu estou sendo muito simplório, mas, ou seja, isso muito tempo antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem, pela própria inteligência, consegue voltar-se para Deus, para ao menos saber que Ele existe, para ao menos saber alguns de seus atributos. E isso tudo pela inteligência, ou seja, sem
sem depender da revelação. A revelação ela vem depois. A revelação ela vai iluminar mais ainda a nossa inteligência, mas somente pela nossa inteligência nós podemos chegar até Deus. Então, continua o texto. Estas três vias não se sobrepõem, mas compenetram-se, coordenam-se e subordinam-se para concorrerem a um tempo racional e biológica que, em todo ser composto, a vida não se pode conservar e desenvolver senão coordenando e, por conseguinte, subordinando os seus diversos elementos ao elemento principal, sujeitando-os para deles se servir. Ou seja, qual seria aqui o elemento principal? Então, ou seja, ele diz que tudo, esses três elementos não se sobrepõem, mas eles compenetram-se, coordenam-se, se subordinam, subordinam-se uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que existe um elemento principal ao qual esses elementos se sujeitam para deles se servir. Tratando-se, pois, do homem, as faculdades inferiores, vegetativas e sensitivas, devem ser submetidas à razão e à vontade. Então, ou seja, é a razão e a vontade que essas três vidas, vegetativa, animal e intelectual, ou seja, elas devem ser submetidas à razão e à vontade. Ou seja, são as faculdades inferiores que são subordinadas às faculdades superiores, à razão e à vontade. Essa condição é absoluta. Na proporção que ela falta, enfraquece ou desaparece a vida. E, de feito, quando cessa a subordinação, começa a dissociação dos elementos, é o enfraquecimento do sistema e, por fim, a morte. Ou seja, quando o homem não aceita que a sua vida natural esteja submetida também à natureza da razão e da vontade, o homem vai se esvaindo. Ou seja, o homem é como se o homem, aos poucos, deixasse de ser homem. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Ou seja, a sensibilidade está falando mais alto, as potências, as faculdades inferiores, elas estão falando muito mais alto que as faculdades inferiores, e aí nós vemos homens completamente inertes na sua inteligência, como se fosse uma grande dificuldade para o homem atual, para o homem moderno, conseguir um pensamento sequer, um pensamento congruente, um pensamento que seja correto, que tenha algum sentido. E nós vimos agora nessas eleições, por exemplo, aliás, estamos vendo até agora, né, a questão das universidades, por exemplo. Vejam que homens, né, que homens o mundo moderno está formando. Nós temos o dever de mudar isso, ou seja, nós que estudamos, que vamos aos livros,
e fazemos o esforço, por exemplo, de fazer uma live como essa para nos formarmos, para entendermos melhor as coisas. Ou seja, nós formamos como que quase que um grupo de elite para tentar mudar o destino das coisas para os futuros filhos. A maioria de vocês, se não constituem família ainda, um dia vão constituir. E o que será dos filhos? O que será do futuro? Então, ou seja, vai depender da formação que, em primeiro lugar, nós buscamos. E depois, em segundo lugar, somente a formação, essa mesma formação que será transmitida a eles. Formação intelectual. Veja, nós não estamos falando ainda da via espiritual. Estamos falando da vida natural. As faculdades de hoje não conseguem formar homens na sua simples natureza, dando a eles condições mínimas de pensarem corretamente. Então, enfim, só um acréscimo, né? Um acréscimo da atualidade ao texto que acabamos de ver. Bom, continuando, no parágrafo 55. A vida é, pois, uma luta, porquanto as nossas faculdades inferiores lançam com ardor para o prazer, enquanto as faculdades superiores tendem para o bem honesto. São Paulo vai falar dessa luta na carta aos Coríntios, ou seja, existe uma guerra dentro de nós. Ele vai dizer, muitas vezes, faço o mal que não quero. Então, por conta dessa luta acirrada que há, ou seja, as nossas faculdades inferiores brigam, elas querem nos lançar ao prazer, enquanto existe uma ponderação das nossas faculdades superiores, por exemplo, a nossa inteligência, que diz, não, espera aí, não é bem assim. Nós não podemos agir deste modo. É claro que, diz aqui, ele usa a expressão, né, que as faculdades inferiores tendem para o bem honesto. Ninguém quer a sua infelicidade. Ninguém nessa vida busca ser infeliz. Muito pelo contrário, todo mundo busca a sua felicidade. No entanto, é fácil de nós nos encontrarmos muitas vezes em situações em que a busca do prazer toma em nós uma força muito maior do que a nossa inteligência. Ora, entre esses dois bens, ou seja, o prazer e o bem honesto, há muitas vezes conflito. O que nos agrada, o que nos é, ou ao menos nos parece útil, nem sempre é moralmente bom. Ou seja, isso é uma lição para os homens nos dias de hoje. Ou seja, nem sempre aquilo que nos parece útil, nem sempre é moralmente bom. Então, nos dias de hoje existem muitos exemplos que nós poderíamos citar. É muito fácil conseguir um esquema, vamos usar essa palavra. É muito fácil conseguir um esquema, fazer um esqueminha, ou tal do jeitinho brasileiro, como muita gente gosta de falar. Eu não gosto disso. Não é? E quem me conhece sabe que eu abomino até compra de CD pirata, por exemplo. Isso é fácil, é prático,
Mas, assim, a gente deve perguntar, é moralmente bom? Ou seja, as nossas inclinações, nossas más inclinações nos levam a algo. Mas a pergunta, é moralmente bom isso aqui eu estou inclinado a fazer nesse momento? Veja que são perguntas que o homem moderno não faz mais para si mesmo. O homem moderno não age mais pensando naquilo que é moralmente bom. Não age. Nós, nós, é, nós vemos a vida dos santos, por exemplo, quando nós lemos a vida de um santo qualquer, nós vemos o cuidado que eles tinham no agir, no modo de proceder, no modo de falar com os outros, por exemplo. E nós, nos dias de hoje, não nos preocupamos com nada disso. Ou seja, aquilo que parece mais útil, aquilo que parece mais útil é o que a gente, infelizmente, segue. Tanto de coisa pirata que tem por aí, por exemplo, né, nos computadores, programas, etc. Como já falei, né, quem me conhece sabe, eu sou contra até a compra de DVD pirata, CD pirata, etc. E tal. Então, é aquela pergunta, é moralmente bom? Porque essas coisas, elas crescem, né? Depois, por exemplo, quando se assume um cargo público, então se começa a se enxergar desse mesmo modo. O que é útil para mim nesse momento? Então, você recebe lá uma mala de dinheiro sem a menor preocupação, ou seja, sem a menor preocupação de perguntar-se, isso é moralmente bom? Né? Sim, enfim, teria sim, muitos exemplos para citar a respeito disso. Mas, enfim, para dizer que existe uma luta. Então, ou seja, aquilo que nos parece útil nem sempre é moralmente bom. E só que muitas vezes isso que nos parece ao menos útil vai ressurgir em nós com uma força muito grande. E a nossa inteligência, que é uma faculdade superior, vai ficando para trás. Nós deixamos de pensar em Deus. A sociedade moderna deixou de pensar em Deus. Então, não se pensa mais em Deus. Não se pensa mais em Deus. Então, o que não é permitido? É a pergunta que nós fazemos hoje. O que não é permitido? O que não convém? O bom cristão não pensa assim. O bom cristão pensa o que é moralmente correto, o que agrada a Deus. É necessário, pois, continuando no mesmo parágrafo 55, é necessário, pois, que a razão, para fazer reinar a ordem, combata as tendências contrárias e triunfe. Aí está o grande problema, não é? Ou seja, a inteligência, a razão, ela tem que combater as tendências contrárias e triunfar sobre elas. É a luta do espírito contra a carne, da vontade contra a paixão. Essa luta é por vezes molesta. Assim como na primavera a seiva sobe pelas árvores, assim há por vezes na parte sensitiva impulsos violentos para o prazer sensível. E esses impulsos, essas tendências, têm que ser combatidas pela razão, pela inteligência. Ele não vai dizer como aqui por enquanto, só está dizendo que isso é molesto, não é? E esses outros são acréscimos que eu estou fazendo, dentro do mundo moderno, como o homem está hoje, né? São acréscimos que eu estou dando ao texto, né? Acréscimos que eu acredito sejam oportunos e atuais para nós. Até, até porque, como eu disse da outra vez, que nós começamos a estudar
o Tratado de Moral Ascética e Mística. Quando nós lemos isso aqui, nós não podemos ficar inertes. Ou seja, nós temos que mudar. Se nós não aceitamos mudar de vida, mudar de conduta, sermos cada vez melhores, buscarmos a vida espiritual acima da vida material, enfim, se nós não buscarmos a santidade, não adianta nós dizermos que somos cristãos, que somos católicos, e o estudo da ascética e mística tem que reforçar isso em nós. Por isso que eu gosto de sempre trazer para os nossos dias, não é, essas situações para nos fazer pensar, para nos fazer meditar sobre como nós estamos agindo, se estamos agindo do jeito certo, no que devemos melhorar, no que devemos progredir, e assim por diante. Muito bem, continuando o texto. Parágrafo 56. Não são, porém, irresistíveis. Ou seja, nós não podemos afirmar que essas tendências, essas más tendências, nós não podemos afirmar que elas são irresistíveis. Talvez quase que irresistíveis, mas elas não são irresistíveis. A vontade, ajudada pela inteligência, exerce sobre esses movimentos das paixões um quádruplo poder. Então, ou seja, é possível que a inteligência, unida com a vontade, exerçam sobre esses movimentos das paixões um quádruplo poder. Nós vamos dizer já. Agora, dando um complemento aqui. Qual que é o grande problema? O grande problema é que, para que isso ocorra, para que, de fato, este poder seja exercido sobre as paixões, é necessário que nós tenhamos uma vontade bem formada e uma inteligência reta. Então, aqui está o ponto. Um ponto crucial. Porque, senão, nós, por exemplo, quando lemos isso aqui, vamos dizer assim, então é fácil. Basta nós unirmos a vontade e a inteligência, fazermos ali um ávido combate e pronto, está resolvido o problema. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter uma vontade bem formada e uma inteligência reta. O que é uma inteligência reta? Uma inteligência reta é aquela que busca a verdade, que, digo até mais, que a encontrou nos princípios da fé, por exemplo. O que é uma vontade bem formada? É aquela vontade que busca o bem supremo, que é Deus. Então, a inteligência está para a vontade, assim como, a inteligência está para a verdade, assim como a vontade está para o bem supremo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade suprema é Deus mesmo. E o bem supremo é Deus mesmo. Então, se a nossa vontade, a nossa sensibilidade não estão bem educados, se nós não temos a nossa inteligência buscando ou já encontrado a verdade, e a nossa vontade ela não foi preparada com firmeza, com solidez para o bem, então vai ser difícil a prática que se segue. Então, continuando. Então, diz que é possível
exercer sobre esses movimentos das paixões um quádruplo poder. Primeiro, poder de previdência, que consiste em prever e prevenir por meio de prudente e constante vigilância muitas impressões e emoções perigosas. Então, veja, pelo primeiro poder que a vontade e a inteligência exerce sobre essas paixões, nós já percebemos que se não há uma vontade bem formada, solidamente formada, e uma inteligência firme, então nós já podemos perceber claramente que será impossível. Ou seja, como é que a pessoa que tem uma inteligência má formada, uma vontade má formada, como é que ela será previdente? Como é que ela poderá prevenir, prever essas impressões e emoções que são perigosas? Como será possível? Claro que isso é um acréscimo que eu faço. Mas, ou seja, com a vontade bem formada, com a inteligência reta, que é o que nós estamos pretendendo aqui, ou seja, todos nós estamos participando aqui dessa live, estamos buscando a verdade, estamos procurando formar a nossa vontade. Eu creio e quero crer que vocês estão buscando isso não só nesta formação que está começando a ser dada hoje, então é a primeira aula, mas vocês estão buscando isso em outros livros, em obras boas, em obras católicas, no estudo de bons filósofos, etc. e tal. Bom, continuando. Segundo movimento, poder de inibição ou moderação, pelo qual travamos, ou pelo menos moderamos, os movimentos violentos que se elevam em nossa alma. Assim, por exemplo, posso impedir os meus olhos de se deterem no objeto perigoso, a imaginação de conservar imagens lúbricas. Se em mim se levanta um movimento de cólera, posso refrear. Então, ou seja, primeiro, previdência, ou seja, nós agimos prevenindo, andando sobre constante vigilância. E aqui, moderando as más inclinações, ou seja, desviar o olhar na rua, né? No tempo em que o Tanqueray escreveu isso, as vestes das mulheres não eram tão ruins como são nos dias de hoje, mas, ou seja, conseguir desviar um olhar na rua, refrear um movimento de cólera. Então, tudo isso é possível. Possível nós fazermos isso com a inteligência arrumada, seja, ambas unidas, tem essa força de moderar, de afastar o mal que se nos apresenta. Mas, mais uma vez, eu venho lembrar. É mal? O que é mal nos dias de hoje? O que a sociedade considera um mal? A sociedade considera um mal mesmo dar uma olhadinha em uma mulher mal vestida que passa, por exemplo. É um mal, por exemplo, para a sociedade moderna, os movimentos de cólera que são tão comuns, infelizmente. É claro que o mal e o bem não são relativos. Aquilo que é mal, aquilo que é o bem é o bem. Não existe relativização aí. Mas o problema é que, como nós vivemos hoje numa sociedade
má formada na sua inteligência e não buscou a verdade, má formada na sua vontade e não foi formada para o bem, para buscar o bem supremo, então tudo se relativiza. Terceiro, o poder de estimulação que excita ou intensifica pela vontade movimentos passionais. A inteligência, juntamente com a vontade, tem o poder de estimular, excitando ou intensificando pela vontade movimentos passionais. Lembrando que os movimentos passionais, e São Bento, na sua regra, faz uma sequência de movimentos que são ditos passionais. Eles não são um mal em si, pelo contrário, pode-se ter, por exemplo, podemos ser tomados por uma santa ira. É possível isso, não é? Podemos ficar nervosos por um motivo justo. Isso é possível também. Mas, enfim, então, ou seja, a inteligência estimula, pode estimular, intensifica ou não os movimentos passionais. Quarto, poder de direção, que nos permite dirigir esses movimentos para o bem, e por isso mesmo afastar do mal. Então, existem algumas paixões que é possível direcioná-la. E quando, por exemplo, nós estamos passando por um processo de conversão, sobretudo, onde as paixões muitas vezes dominam mais do que a inteligência e a vontade, porque nós somos muito mal educados, então a inteligência e a vontade trabalhando juntas tem esse poder de direção que pode dirigir esses movimentos, que algumas vezes são mal, para o bem. Então, isso é possível também. Só que nós temos que formar bem a nossa vontade e formar bem a nossa inteligência. Como formar a vontade e como formar a inteligência? Bom, a inteligência se forma, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, né, buscando uma formação, uma instrução de um sacerdote, no caso aqui a respeito de um tema espiritual, ou como o professor Anguete está fazendo lá em Belo Horizonte, ou seja, um tema mais contemporâneo, né, mais material, mais próximo de nós, vamos dizer assim. Não que a vida espiritual não seja próxima. Buscando em bons livros, procurando saber bons livros, ir atrás de bons livros para lê-los, ler muito. Sobretudo quem está passando por um processo de conversão, está chegando à igreja há pouco tempo, tem que ler muito. 4 livros por mês, no mínimo. No mínimo, tem que ler muito. Termina um, lê outro, termina um, lê outro. É claro que tem algumas obras que são mais difíceis, que vão levar um pouco de mais tempo, que vão levar um pouco de mais estudo, mas assim, existem livros de formação fácil, nós chamamos assim, e dá para ler muito, se lê muito. E como nós formamos a vontade, aí é um problema. E esse problema vai ser tratado mais para frente, aqui nesse mesmo livro da Teologia Cética e Mística, então eu não vou antecipar
o que o Tanqueray falará mais lá na frente, bem mais lá na frente. Bom, continuando. Parágrafo 57. Além dessas lutas intestinas, pode haver outras entre a alma e o seu Criador. Pela reta razão, vemos, sem dúvida, que nos devemos submeter plenamente àquele que é nosso soberano Senhor. Mas esta obediência custa-nos. Há em nós uma espécie de sede de independência e autonomia que nos inclina a subtrair-nos à autoridade divina. É o orgulho de que não podemos triunfar senão pela humilde confissão da nossa indignidade e impotência, reconhecendo os direitos imprescindíveis do Criador sobre a sua criatura. Então, ou seja, além dessa luta que existe entre nós, dentro de nós, entre as nossas paixões aflorando e a nossa inteligência e vontade tentando suprimi-la, nós ainda temos um outro problema a enfrentar, que é a nossa desobediência a Deus, nosso Senhor, ao nosso Criador. Então, ou seja, nós temos ainda esse problema que enfrentar. E aqui ele já antecipa, nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Esse orgulho foi o orgulho do demônio lá no paraíso, quando se voltou contra Deus. Foi o orgulho do homem, do primeiro homem e da primeira mulher, que queriam ser como deuses e comeram um fruto proibido. E é o orgulho que nos acompanha até hoje. O não serve, não servirei, não quero servir. Então, ou seja, é a nossa inteligência contra a inteligência do Criador. Ou seja, é o orgulho de considerar certas coisas a revelia das coisas que Deus quer de nós. Então, nós temos ainda essa outra luta a travar. Além daquela interna, das paixões contra a nossa vontade e inteligência, ainda tem esta, da desobediência a Deus nosso Senhor. Assim, pois, no estado de natureza, teríamos de lutar contra a tríplice concupiscência. Continuando no parágrafo 58. O que é a tríplice concupiscência? É o mundo, a carne e o demônio. Então, ele vai entrar mais para frente, ele vai tratar sobre a tríplice concupiscência com maiores detalhes. Então, eu vou deixar mais para frente tratar sobre isso. Então, parágrafo 58. Para nós terminarmos hoje, eu permitir a abertura dos microfones. Quando o homem, em lugar de ceder aos maus instintos, cumpre o dever, pode, com toda a justiça, aguardar uma recompensa. Esta será para sua alma imortal um conhecimento mais extenso e profundo da verdade e de Deus, sempre, porém, conforme a sua natureza, isto é, analítico ou discursivo. Depois, mais para frente, ele vai explicar sobre isso também. E um amor mais puro e duradouro. Se, pelo contrário, transgride livremente a lei em matéria grave e não se arrepende antes de morrer, não atinge o seu fim e merece um castigo, que será a privação de Deus, acompanhada de tormentos proporcionados à gravidade
suas culpas. Então ele está dizendo, está antecipando aqui os novíssimos do homem, ou seja, aquele que não cede à tríplice concupiscência e procura viver uma vida justa, vai ter uma recompensa duradoura no céu. E aquele que morrer num estado de pecado grave, esse, infelizmente, sem se arrepender, evidentemente, esse, infelizmente, não gozará da plena felicidade. Tal houvera sido o homem no que se chama o estado de natureza pura, que, aliás, nunca existiu, pois que o homem foi elevado ao estado sobrenatural, ou no momento da sua criação, como diz São Tomás, ou imediatamente depois, como opina São Boaventura. Na sua infinita bondade, não se contentou Deus, nosso Senhor, de conferir ao homem os dons naturais, quis elevá-lo a um estado superior, outorgando-lhe dons que são chamados preternaturais e sobrenaturais. Então, ou seja, agora ele vai tratar do homem, da elevação da sua natureza, como nós vimos, a elevação da vida sobrenatural. Isto, o primeiro homem, ou seja, Adão e Eva. E é muito bonita essa frase, ou seja, na sua infinita bondade, não se contentou Deus, nosso Senhor, de conferir ao homem os dons naturais, mas quis elevá-lo a um estado superior, outorgando-lhe dons preternaturais e supernaturais. Já Deus, ele eleva o homem, o primeiro homem, Adão, e nós vamos ver mais para frente, continua nos elevando até hoje. Se não é por ele, nós não somos nada. Então, terminamos terminamos o capítulo 1º, não. Vimos a origem da vida sobrenatural, artigo 1º. E aí, na próxima quarta-feira, veremos sobre a elevação do homem ao estado sobrenatural, no artigo 2º, parágrafo 59. Muito bem, podem abrir os microfones e fazerem, porventura, alguma pergunta. Ok, boa noite, padre. Padre Boa noite, eu falo com quem? Felício. Felício. Isso. Boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta é a seguinte: se a tibieza espiritual, eu posso considerar ela como uma espécie de relaxamento da vontade, e se essa assertiva ela for verdadeira, então, uma vez que eu tenho esse relaxamento da vontade, é mais fácil de o orgulho aflorar? Seria isso. Certo, entendi. Então, quando que acontece a tibieza? Quando nós podemos falar de tibieza? Nós falamos de tibieza naquela alma que está progredindo na vida espiritual, certo? E, em algum momento, ela se torna tíbia, não é? Ou seja, nós não podemos falar de tibieza em qualquer alma. Falamos de tibieza naquelas almas que já têm uma certa vida espiritual, né? E, de fato, a tibieza, ela pode ser considerada não só um relaxamento voluntário, como também da inteligência. Uhum. É possível que a nossa inteligência também fique tíbia em relação à busca da verdade, como é possível que a nossa vontade fique tíbia
em relação à busca do bem supremo que é Deus. E neste caso, bom, a tibieza é sempre sempre muito complicado trabalhar com a tibieza, mas para uma que já, já conhece a vida sobrenatural, já tem uma certa vivência espiritual, então essa alma será mais cobrada dessa sua tibieza, e para ela será bem mais fácil erguer-se, né, enfrentar isso. Porque ela não vai deixar de buscar o sacramento da confissão, por exemplo, não vai deixar de ir à missa, porque ela tem certos princípios. Nós consideramos isso. Respondido? Respondido. Muito obrigado, Padre. Imagina. Mais alguma pergunta? Padre, a Fabiana, deixa eu perguntar para o senhor, quando o senhor leu sobre prevenir o movimento colérico, eu queria saber assim, como prevenir o movimento colérico sem me prejudicar assim, fisicamente, emocionalmente, sem ter prejuízo emocional. Não sei se eu sou... Eu entendi. Na verdade, veja só, você está partindo do pressuposto que é um pressuposto moderno, né? Essa ideia de que você segurar mau sentimento causa mal para a nossa vida, enfim. Isso é um pressuposto moderno, isso não existe. Pelo contrário, a fé nos ensina que nós nos tornamos mais felizes se nós cumprimos a vontade de Deus. E se nós consideramos que a vontade de Deus é nós nos prevenirmos em relação à cólera, isso cabe, em primeiro lugar, um autoconhecimento de nós mesmos, ou seja, nós precisamos nos conhecer muito bem. Então, nós sabemos, por exemplo, em que situações poderia ser aflorada essa cólera em mim, e parte também do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, o que Deus quer, como Deus quer que eu haja. Então, na verdade, a fé nos ensina que, partindo desses pressupostos, eu serei mais feliz, vencendo as paixões através da inteligência da vontade, do que me soltando, liberando a ira, como muita gente ensina nos dias de hoje. Nesses livrinhos de autoajuda, por exemplo, que se vende por aí, ensina muito isso, né? Ou seja, libere a sua ira, libere a sua cólera, ou seja, não é bom segurar. Não, pelo contrário, não é bom nós ofendermos os outros. É bom nós obedecermos a Deus. Ou seja, é bom nós fazermos aquilo que Deus quer. E é fazendo aquilo que Deus quer que nós somos felizes. Então, na verdade, não existe nenhum mal em nós, vamos dizer assim, controlarmos qualquer movimento de cólera. Pelo contrário, isso é um pressuposto moderno que ensina que se a gente segurar esses sentimentos ruins, a gente fica infeliz, a gente fica triste, etc. Respondida a pergunta? Respondido, tá. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém está tentando falar? Bom, parece que ninguém se manifestou.
nós podemos dar a aula encerrada por hoje, se todos concordarem. Padre, E aí, sim, salve Maria, boa noite. É a Yara que está falando. Eu não pude te pedir a sua Yara, benção antes, porque eu estava com o Deus neném. abençoe. Eu queria só, antes de terminar a aula, te agradecer de coração e dizer que eu estou muito feliz que o senhor está